Olá, sejam todos bem-vindos à oficina de escrita do COSEMES Mato Grosso. Sou Deriane Gouveia, assessora técnica do COSEMES, e hoje temos a honra da presença da assessora técnica do CONASEMES e coordenadora da Mostra Nacional Brasil Aqui Tem SUS, Márcia Pinheiro, que irá participar dessa oficina junto conosco. Vamos aproveitar para poder tirar todas as dúvidas, todos os esclarecimentos, aproveitar a expertise da Márcia aqui conosco, para que a gente possa dialogar durante essa oficina e isso qualificar a escrita dos trabalhos na Mostra Estadual do COSEMES. Márcia, a palavra está contigo. Tá, deixa eu ligar aqui o computador que está dando o sinal da bateria, deixa eu evitar problemas, espera aí. As perguntas poderão ser feitas pelo chat, e aí nós vamos passando para a Márcia para que sejam esclarecidas. Então, obrigada, Deriane, obrigada, Christian. Rogério é também do COSEMES, né? Obrigada pelo convite, pela confiança. E quem que está aí do administrativo financeiro do COSEMES também? Só para eu ir conhecendo as carinhas. Bom dia, eu sou Darilene, sou da equipe técnica aqui do COSEMES. Eu estou com o administrativo financeiro. Muito bom. Então, primeira coisa, agradecer, né, o convite do COSEMES para a gente ter essa conversa aqui com vocês sobre essa questão de escrever o trabalho, né? Então, é muito gostoso falar sobre isso, e a gente vai vendo um amadurecimento do interesse dos trabalhadores em, de fato, compartilhar o seu trabalho. Então, gente, aqui eu quero me colocar uma trabalhadora como vocês, tá? Que tem trabalhado essa questão, portanto, tenho algumas dicas a dar para vocês. Mas eu não sou nem professora de português, nem escritora, eu sou uma trabalhadora que vem trabalhando e se aperfeiçoando com o trabalho de vocês, tá? Nessa questão de apoiá-los para compartilhar mais o trabalho, tá? Então, eu sempre digo e vou repetir em todos os espaços que eu participo, a gente chama isso de uma oficina de escrita, e eu digo que o caráter dessa oficina, ele tem mais um caráter de mobilização e encorajamento de vocês, do que propriamente de muito regramento quanto ao que como se escreve ou o que deve ser escrito. Então, dito isso, que eu acho que é bem importante para que a gente se coloque aqui num lugar de parceiros trabalhadores que querem melhorar, qualificar o texto do seu trabalho, porque o que importa é o seu trabalho que vai ser compartilhado. Então, essa conversa aqui, gente, é para dizer para vocês, esses dias, hoje à tarde eu tenho, inclusive, uma oficina com o Ceará, né? Ceará fez uma proposta de oficina interessante, que ele, para fazer mais curta, ele fez 4 encontros, né? Eu participei de um primeiro encontro, depois teve 2 encontros com o professor universitário lá, ajeitando e dando esse apoio para o texto, e hoje eu vou falar com eles um pouquinho de avaliação. Mas a primeira conversa que eu tive com eles, o mote assim, da oficina, da conversa, eles me propuseram assim: por que escrever e qual o impacto disso no município? Eu achei super interessante a pergunta, né? Que eu quero compartilhar aqui com vocês, porque, como eu disse, esse meu trabalho é uma somatória do meu aprendizado com vocês.
Então, participei de uma oficina que tinha 2 perguntas e que eu já achei super interessante e importante compartilhá-las com vocês. E por quê? Porque eu acho que isso é de muito valor, né? Então, quando a gente fala por que escrever, né? E qual o impacto que escrever e participar de uma mostra pode ter para a equipe e para o município, é um pouco disso que eu quero tratar hoje aqui com vocês. Eu vou colocar uma apresentação. Quero muito que vocês, se tiverem dúvidas, se tiver um comentário, se tiver uma reclamação, já a Deriane combinou aí, né, com essa questão dos microfones fechados, que ela vai acompanhar o chat, passar por aqui, mas, por favor, se manifestem. Eu vou até pegar um livro que eu quero citar para vocês. Então, vou começar a apresentação, né? Como vocês viram, eu falo para caramba, eu faço a apresentação até sem apresentação, mas eu acho que o que é importante mesmo é a gente destacar alguns pontos importantes, tá bom? Então, vou começar a apresentação. Eu tenho dificuldade de apresentar com a tela cheia, tá? Então, talvez, quando eu ponho na tela cheia, eu perco a sala, então eu vou apresentar com aquela lateralzinha ali, tá bom? Vamos começar do começo. Eu estava olhando aqui essa. Bom, a gente tem... Vocês estão vendo direitinho? Perfeitamente. Tá? Eu vou diminuir aqui a tela de vocês. Então, essa questão da produção textual, né, a gente começou em 2018 a fazer esse trabalho de apoio aos COSEMES, né? Esse trabalho começou com o professor Alcindo Ferla, lá da Universidade do Rio Grande do Sul, que já fazia esse trabalho de produção textual no trabalho dele, e como ele era um avaliador da nossa mostra, ele estava sempre fazendo um comentário aqui, um comentário ali, e nós começamos, então, a organizar um pouco essa questão dessa oferta de apoio para que os municípios escrevessem, né? Os trabalhadores dos municípios escrevessem. E aí, gente, a gente começa por dizer para vocês que sim, o que o trabalhador do município escreve é muito importante e ele é um jeito, esse jeito que às vezes a gente não tem, que é essa técnica, esse modelo mais acadêmico, né? Que a gente mais faz relatos daquilo que a gente trabalha, isso também é produção científica e isso também é uma técnica, tá? A técnica que se chama narrativa. Então, tem um jeito de escrever que se chama narrativa, que tem orientações para, e é um jeito muito interessante da gente escrever sobre experiências reais. Então, a gente poderia fazer essa oficina de escrita com várias técnicas de produção textual. Nós optamos pela narrativa, por quê? Porque a gente entende que a narrativa é o que está mais perto da prática do dia a dia do trabalhador, tá bom? O que eu estou querendo dizer com isso? Que a narrativa, esse jeito de escrever, é uma modalidade de produção científica. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós mesmos, não só, né? Não só, mas eu acho que é pior ainda quando nós mesmos não valorizamos aquilo que é escrito, né? O que nós podemos escrever. Ela também ainda é pouco valorizada no espaço acadêmico,
mas ela é uma forma de produção científica. Então, a gente também precisa explorar mais esse jeito de escrever para que a gente consiga transmitir melhor o que a gente faz e ocupar esses espaços, inclusive o espaço acadêmico, né? E uma outra coisa interessante que a gente sabe que acontece, que muitas vezes a produção do conhecimento, ela se dá lá no serviço, antes mesmo da academia pensar em escrever sobre aquilo. Normalmente, a academia presta atenção no que está acontecendo para escrever sobre, só que já está acontecendo lá no trabalho. E escrever sobre isso nos coloca, vamos dizer, à frente do texto, né? Então, isso também é uma razão que importa para que a gente escreva e valorize o nosso trabalho. E aí é essa questão, a narrativa ou o relato de uma experiência não é contação. Existem formas, existem jeitos de você narrar a sua experiência de forma que você consiga transmitir. Então, essa questão esse formato de texto para o compartilhamento, que nós trabalhamos muito na mostra e nessas oficinas, é a narrativa. Então, esse tipo de narrativa, ele já foi descrito, tá? E isso eu digo porque eu acho que é importante a gente ler e conhecer quem escreveu sobre isso, para aperfeiçoar a nossa técnica também de escrita. E quem escreveu sobre a narrativa foi esse filósofo alemão, Walter Benjamin. Eu sempre compartilho, eu acho que já devo ter compartilhado com o COSEMES, mas depois, Christian, eu posso passar um texto que eu tenho grande do Walter Benjamin. Eu digo que eu já passei porque eu já venho referenciando ele, já não é de hoje, então provavelmente eu até já passei, mas posso novamente compartilhar, né? E esse tipo de texto, ele difere do que é o artigo científico, que é muito mais duro. Esse tipo de texto é um texto que se assemelha mais a um livro, a um capítulo de livro, aquela coisa mais corrida, mas tem jeito de fazer isso, né? Então, tudo isso aqui eu estou dizendo para vocês para dizer que o conhecimento, a partir da experiência, que é o que vocês têm no dia a dia do trabalho, é produção científica, né? É produção científica a partir do trabalho. E o conhecimento científico, ele não se dá apenas no ambiente acadêmico. Nós precisamos levar também a nossa produção de conhecimento para o ambiente acadêmico. Passei. As relações entre o saber e o fazer, né? A gente tem muito essa questão, assim, que parece que quem está na academia sabe. E nós que estamos lá na labuta, no dia a dia, não sabemos e esperamos alguém que sabe dizer como é que faz. Eu arrisco, eu sempre fui meio petulantezinha assim, eu arrisco dizer que é o contrário, né? Quem está no dia a dia fazendo e produzindo esse saber tem muito mais a compartilhar do que, às vezes, quem está apenas debruçado no texto na academia. Então, não estou tirando aqui, pelo amor de Deus, o valor do conhecimento e da academia, mas o que eu quero é dar valor para o trabalho do trabalhador no cotidiano. Aí sim a gente tem que, e eu acho que nós vamos indo nesse caminho, construindo novas alianças entre o que é saber, o que é fazer, quem faz sabe e quem sabe também faz. Não é uma coisa, este sabe e diz como é que deve ser feito, e aquele que faz acata o que quem parece que sabe disse como é que faz. Isso a gente cansa de ver, né, gente? Assim, a gente que está aqui
mas a nível nacional, a gente vê, muitas vezes, absurdos elaborados, né, pelas cabeças das ilustres mentes que acham que sabem tudo que acontece ou que deveria acontecer e como deveria acontecer na ponta. E aquilo não se sustenta, porque não é assim que a coisa acontece de fato. Então, eu acho que equilibrar essas questões entre o saber e o fazer, reconhecer que ambos fazem e sabem, e trocar, e aprender, e aperfeiçoar, é o caminho que a gente vem trilhando, e eu acho que o CONASEMES vem trabalhando fortemente com os COSEMES neste sentido. Passei mais um, tá? Então, aqui, esses relatos de experiências, eles mostram, né, o fazer local como fazer em ato. Quem já leu o professor Emerson Merri, que fala, né, da saúde, do fazer em ato, a saúde é algo que se faz em ato, né? Não dá para você tirar dessa interação trabalhador da saúde e usuário algo concreto, mas é o relacional que acontece em ato que faz a saúde. Então, este fazer local é o que a gente quer cada vez mais mostrar, né? Escrever, eu acho que é muito bacana. Eu também acho que é difícil, tá, gente? Mas é difícil por falta de tempo. Porque quando a gente tem tempo para refletir e escrever sobre o que a gente faz, principalmente se a gente está feliz fazendo aquilo, é muito prazeroso, né? Então, e a escrita também, quando a gente olha para o SUS, que é algo que acontece sempre no coletivo, na equipe, tá? A escrita, ela deve ser vista como um ato de compartilhamento, um ato generoso, onde todos têm o seu próprio fazer que pode contribuir no sucesso, e certamente contribui, no sucesso daquela iniciativa. Então, quando a gente vai escrever sobre alguma coisa, é importante, eu me lembro, e isso já mudou, e eu fico feliz, tá? Porque antes a gente tinha muita experiência de autoria individual. Às vezes tinha um coautor. Hoje a gente tem a ficha com 10 coautores e o povo ainda pede mais, tá? É muito bacana ver isso, porque a gente percebe que, de fato, o trabalhador está reconhecendo o seu trabalho como um trabalho de equipe e quer incluir todos nessa elaboração. E outra coisa, o próprio usuário, às vezes ele não vai entrar como coautor, porque ele não faz parte da equipe, né? E esse é uma condição, ser da equipe de trabalhadores do município, mas ele pode contribuir muito com o olhar dele sobre aquela ação que vocês estão pensando em escrever. Às vezes a gente acha que está fazendo uma coisa muito bacana, e o resultado, não é nem o resultado, assim, é a dimensão daquilo para o usuário, às vezes é bem diferente do que a gente está imaginando. Então, ouvir o usuário é muito rico para a gente incluir na nossa narrativa dessa experiência. Outra coisa, às vezes a percepção, às vezes vai chegando perto de mostra, né, gente? Começa a dar aquele ciricutico assim, o que eu vou escrever, o que eu vou escrever? Eu acho que são coisas distintas, mas eu entendo porque eu vivo também esse dilema, né? Que é assim, a gente não tem muito tempo no trabalho para reflexão. Hoje em dia, e eu quero trazer isso para vocês e dizer que vocês precisam explorar isso, hoje em dia, aí a turma do COSEMES vai saber melhor do que eu os números, né? Mas a gente tem uma portaria que foi assinada o ano passado com o horário protegido para o trabalhador da saúde
para esse momento da educação, para essa prática da educação permanente no serviço. Então, às vezes, você começa a fazer um trabalho pensando que ele vai por aqui. E por algum acontecimento, às vezes até por causa de um problema, muda o rumo, tá? E nessa mudança de rumo, você percebe que, olha, nossa, mas não é que era isso aqui que está mais interessante do que o que a gente pensou? Então, às vezes, uma prática interessante, ela acontece de um problema, de um erro, de uma sacada, então a gente precisa estar pronto para reinventar, recomeçar e compartilhar, né? Então, aprimorar a observação para saber dos avanços da equipe, da experiência, é algo que seria maravilhoso se a gente fizesse, né? Não é da experiência, dos avanços da equipe, né? A gente tem esse tempo no trabalho, eu arrisco dizer que temos pouco, mas esse é o caminho? É esse o caminho. Então, a gente vai forçando um pouquinho a barra para ver se a gente vai encontrando. E daí, gente, que é isso, uma coisa que eu acho que é importante daquela pergunta que eu fiz lá no começo, do porquê escrever, qual o impacto que tem no município. Eu acho que quando a gente escreve, a gente demonstra concretamente o que está sendo feito e a mudança que está acontecendo. Isso é um impacto que interessa a gestão, né? Isso sensibiliza a gestão. Então, a gente precisa encontrar formas de mostrar isso para que o nosso trabalho também seja enxergado pela gestão e valorizado e reconhecido. Mudei. Então, aqui, o ato de escrever e colocar no papel transformador, especialmente quando a ação ocorre de modo coletivo, que já foi o que eu coloquei. É mais uma maneira de potencializar o trabalho do grupo, né, que é tão importante dentro das equipes com profissionais tão de diferentes formações e cada vez mais, né? Às vezes, essa conversa da equipe ajuda a trazer o que a gente está percebendo, mas não está conseguindo ainda colocar no papel. Então, esse ato de refletir em equipe ajuda a materializar, muitas vezes, o que a gente percebe, sente, mas não consegue concretizar, tá bom? Eu acho que essa questão de medo de colocar no papel, esse é um pouco o nosso papel de pedir para vocês, gente, vamos escrever, vale a pena. Esse livro que eu peguei para vocês, agora eu não vou mostrar, depois eu mostro, porque senão eu saio da apresentação, mas nesse livro aqui, o Dr. Nelson, que é uma referência para mim, tem um lugar, deve estar até marcadinho em amarelo, deixa eu ver se eu acho aqui fácil, mas ele fala assim, vocês querem ver os avanços? Achei. Não achei. Ele fala assim, vocês querem ver os avanços que acontecem no dia a dia do SUS? Olhem para as mostras de experiências que acontecem nos COSEMES e no CONASEMES. Ali está registrado os avanços ao direito, da conquista do direito à saúde no nosso dia a dia. Olha só que bacana. E para quem não conhece, depois eu vou apresentar melhor, Dr. Nelson foi uma dessas pessoas que, de fato, escreveu o texto do SUS na Constituição de 88, escreveu a Lei 8080 de 1990. Então, são pessoas que, de fato, pensaram e conseguiram tirar do pensamento e colocar no papel esse SUS que a gente luta tanto por ele hoje em dia, né? Então, registro da experiência. Por que escrever? Promove a reflexão e a potência do nosso trabalho.
escrever tira essa capa de invisibilidade que a nossa rotina massacra. Massacra, a gente não tem tempo. Eu estou querendo escrever um negócio sobre amostra, gente, tem ano e não consigo. Por quê? Porque eu estou correndo atrás de regulamento, eu estou correndo atrás disso, eu estou correndo atrás daquilo. Então, é isso, a gente precisa fazer esse esforço para mostrar o nosso trabalho. Capacidade de integrar através de outras experiências e adaptar a sua realidade. É tão bacana quando a gente vê na mostra gestores e trabalhadores dizendo assim, nossa, eu vou levar isso aí, vou fazer lá no meu município. Aí eu fazia assim, nossa, mas eu peguei uma ideia super interessante na mostra, o povo tudo com caderninho, anotando as coisas, e é por isso, gente, que a gente, quando faz o catálogo, né, antes a gente punha telefone, aí a gente teve umas reclamações, e hoje a gente, no regulamento, a gente diz que vai pôr o e-mail, e a gente põe. Por quê? Para que as pessoas tenham condições de acessar aquele autor, aquela equipe, quando ele precisa, ele quer replicar no município dele, mas ele quer uma dica, ele quer uma conversa, e esse contato, essa integração entre municípios, às vezes entre equipes de um mesmo município. Tem uma equipe que está fazendo uma coisa que a outra não sabe. Quantas vezes isso acontece num município um pouco maior, não é verdade? O reconhecimento da gestão, que eu já falei, né? Quando a gente inclui o usuário, o reforço do vínculo com esse usuário. Então, a gente tem coisas muito bacanas que potencializam e dão razão para que a gente escreva, e a gente tem que superar essas dificuldades que é a agenda, às vezes a dificuldade de, no universo do nosso dia a dia, identificar o que é que nós vamos escrever, né? Aí, às vezes, as pessoas reclamam que, escreve, mas assim, e isso é lastimável, né, gente? Mas isso é do ser humano, infelizmente. Mas isso vem melhorando. A gente tem, em parceria com os COSEMES, trabalhado bastante, eu acho que isso vem melhorando, que aí a experiência tem visibilidade, e aí alguém não gosta daquele autor, e tira e põe outro. Essas são questões que a gente lamenta muito, mas a gente sabe que acontece e tem trabalhado para que cada vez menos aconteça, tá? Mas a gente não pode deixar que essas questões, na minha opinião, menores, nos desestimulem de compartilhar o nosso trabalho, que é tão importante compartilhar. Então, potencializa o trabalho da equipe. Quando você está na equipe escrevendo sobre a capacidade, a habilidade de cada membro da equipe é diferente, então a criatividade pode ser amplificada quando surge deste trabalho em grupo, do querer do grupo, cada um tem um insight, cada um tem uma ideia. Mas é tão difícil trabalhar, aquela lá é uma chata de galocha. Esse aqui não gosta, não faz nada. Vamos cuidar, vamos buscar superar, né? Eu acho que a gente precisa dialogar, é muito importante para o nosso dia a dia, não é para escrever, não, para escrever ajuda, mas para o nosso dia a dia no trabalho, a escuta, ela é fundamental, a empatia é fundamental no nosso trabalho na saúde. Vamos usar isso também para dentro do nosso trabalho com a equipe. Às vezes a gente é uma pessoa que tem uma escuta maravilhosa com os usuários, mas dentro da equipe, por alguma razão, a coisa está mais complicada. Então, vamos tentar, a partir do diálogo e da compreensão da necessidade dessa harmonia, a gente enfrentar essas coisas, superar essas coisas e fazer o nosso trabalho bacana. Porque não é texto que interessa, é trabalho. O que a gente quer é que as equipes
qualifiquem o seu trabalho. Escrever sobre um trabalho bacana e efetivo é fácil, é fácil. Quando ele existe, é fácil, né? O problema é quando não existe e aí, de repente, você quer escrever porque você quer participar da mostra, né? O ano inteiro a equipe lá se debatendo e aí, quando vai chegando perto da mostra, o trabalho lá não está fluindo. Vai ser difícil escrever alguma coisa onde o trabalho não está fluindo. Então, o que eu digo é que a mostra, ela é um momento. O que importa e o que ela almeja é a qualificação do trabalho na ponta. Quando este trabalho estiver alinhado, harmonioso, azeitado, escrever sobre ele é muito mais fácil, né? Então, vamos prestar atenção nisso, o que é que importa. Não é escrever um trabalho para a mostra. O que importa é eu ter um trabalho de qualidade para entregar saúde para aquela população. Escrever sobre isso vai ser um enorme prazer, eu tenho certeza, né? E aí, isso que eu já falei de equipe, um é vaidoso, o outro é medroso, o outro tem os conflitos, vamos, a partir do diálogo, tentar superar isso para que o nosso trabalho seja mais fluido e a gente consiga escrever com mais facilidade sobre ele, que eu vou dar algumas diquinhas um pouco mais para frente, né? Aí, começamos algumas dicas. Escrever, gente, sobre o que é real, o que é autêntico, né? A gente já teve prêmio, hein? Prêmio. E isso eu digo para vocês porque acontece, eu nunca tive medo do erro, sabe, gente? Eu acho que o erro, ele ensina muito para a gente. E é a partir do erro que a gente para, reflete, corrige, avança, né? Retrocede. Então, a gente já premiou a experiência que, quando chegou lá para fazer o webdoc, nitidamente, a experiência não existia. Foi feito lá um arranjo na correria, para fazer parecer que tinha, mas a gente acabou, algumas vezes, nem gravando, tá? Então, eu vou sempre voltar no que eu acabei de falar. O que importa é o trabalho, não é texto. Texto pode convencer alguns, mas não vai convencer todos, nem o tempo todo. Vai chegar uma hora que ele vai ser exposto. Então, a gente precisa escrever sobre o que é verdade, sobre o que é real, né? Ao escrever, captar a singularidade de cada um que participa desse trabalho, né? E aí, gente, eu sempre faço essa pergunta, porque sempre nas oficinas tem muito coordenador, né? Tem coordenador de área, tem gerente de unidade e tal. E aí a pergunta faz parte da sua unidade a escrita como uma prática do serviço? Né? Vocês estimulam o trabalhador, além dos relatórios chatos que a gente tem que fazer, né, a escrever sobre a sua prática no dia a dia? Se isso não é uma rotina, eu acho que você, coordenador, você, gerente de unidade, precisa pensar nisso, porque você só vai ter uma equipe mais alinhada, que reflete sobre o seu trabalho, que escreve sobre o seu trabalho, que avança sobre o seu trabalho, se ela tiver espaço e se isso for reconhecido como uma prática no serviço, né? A escrita faz parte do que se espera de um profissional, né? É valorizada, então isso é para gerências e coordenações e gestores pensarem um pouco. Não adianta nada querer, né, porque a gente sabe que também acontece, quer porque quer experiência premiada.
mas não dá espaço, como é que vai ser? Não vai ser premiada. As pessoas não têm nem condições de discutir, refletir sobre o seu trabalho, né? Então, a não ser que você mande alguém escrever, e a gente já viu isso, hoje já acontece muito menos, alguém que acha que sabe escrever, escreve um texto sobre um trabalho do qual ele conhece, mas ele não participa. E hoje o que a gente quer é que o autor da experiência seja parte daquilo, e não alguém que escreve sobre um trabalho de outrem, tá bom? Então, eu acho que isso é bem importante. Acontece? Acontece. Tem acontecido menos, graças a Deus. Aí a coisa da escrita. Tem sempre gente, né? Eu, por exemplo, tenho meu colega lá, o Flávio, que escreve bem pra caramba. Ele gosta de escrever, ele lê demais, ele escreve muito bem. Então, a gente tem que reconhecer no grupo, às vezes, essas capacidades. Isso não é nem menos nem mais, né? Então, eu acho que é interessante, na equipe, tem aquele que é sagaz para perceber que aquilo pode render uma experiência bacana e começar a desenvolver uma experiência. Tem um outro que já percebe, gente, vamos começar a relatar a experiência agora que nós estamos começando a realizar, para mais lá para frente a gente ter condições de dar uma avaliada no que a gente fez. Às vezes a gente não tem condições, porque a gente começa o trabalho, vai fazendo, lá na frente, quando você vai avaliar, você não tem o histórico, né, do momento zero daquilo. Você não pode nem comparar, porque você sabe que melhorou, você está vendo que melhorou, mas você não registrou esse início para dizer, olha, era assim e agora sim. Aí fica aqueles resultados assim. A população achou muito bom, a equipe ficou muito satisfeita, tá, mas e aí, né? Então, isso já é uma dica. A gente faz um trabalho, vamos olhar porque que me gerou a iniciativa de achar que aquilo precisa ser feito. Ah, porque isso, porque aquilo. Então, vamos registrar qual era a situação inicial que gerou, né, essa vontade de mudar aquela realidade por meio de uma ação. Então, eu tenho uma realidade que eu já registro no início, eu penso uma ação para mudar aquela realidade, e lá na frente, ou no meio do caminho, eu vou registrando aquilo que eu já estou vendo de mudança. Isso facilita bastante quando eu vou escrever sobre alguma coisa. Por quê? Porque eu vou ter informação, eu vou ter dados, tá bom? Outra coisa que a gente precisa largar a mão. A ideia de avaliação gera pressão e medo. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos... e especialmente nesses casos de mostra. Avaliação e premiação é super, assim, a gente dá o prêmio como estímulo e não como competição. Aliás, eu fico brava quando eu vejo alguém falando que a mostra é uma competição. Não, não é. A mostra é um espaço de compartilhamento. E premiar é uma forma de incentivar essa participação. Gente, eu comecei a acompanhar a mostra mais de perto em 2018. Eu acho que era uma média de uns 300 a 400 trabalhos inscritos no Brasil, tá? O ano passado foram quase 8.000 trabalhos. Olha que coisa bárbara, tá? E é isso que a gente quer. A gente quer que vocês contem o que o SUS está fazendo. Nós precisamos sair da nossa bolha. Nós sabemos o quanto a gente trabalha para esse SUS seguir firme e forte, resistindo a tudo que vem contra ele. E quem faz isso, e aqui está nesse livro do Dr. Nelson também, quem segura as pontas do SUS
Não é aqui em cima, não, gente. São vocês aí embaixo. Porque aqui em cima está acontecendo um monte de coisa que às vezes eu convido algumas pessoas para avaliação, né? Esse ano a gente teve várias pessoas do CONAS, né? Que nos ajudaram na avaliação lá na mostra, né? E eu ouvi de vários deles assim: se a gente não atrapalhasse tanto, acho que dava mais certo. A gente, que eu digo, é esse nível nacional, que está mais distante da ponta, que faz um trabalho maravilhoso e que, às vezes, as invenções de moda daqui de cima mais atrapalha do que ajuda. Então, e o doutor Nelson fala assim, que o SUS resiste pelas ilhas de resiliência que resistem na ponta. E isso nada mais é do que o trabalho de vocês. Mudei. Priorize o leitor quando você for escrever. A gente, às vezes, escreve naturalmente para dentro, achando que todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Ah, estou escrevendo do SUS. Não pense assim, até porque nós queremos extrapolar a bolha do SUS, não é verdade? O SUS tem 1 milhão de siglas, para começar. Escreveu sigla, gente, diz o que é que é. Esses dias, mandaram um documento para nós estamos lá pensando no nosso congresso, né? E aí estava assim, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, HPE. Eu falei, gente, o que é isso aqui? Lá dentro do Conasems. HPE. Horário protegido da equipe. Quem é que vai adivinhar? Né? Então, gente, assim, tem sigla, traduza. Se ela aparece 10 vezes, traduz uma vez só, tá? Lá na primeira vez que você escrever sobre aquilo, você vai escrever aquilo. Horário protegido da equipe. Depois, lá para baixo, você pode botar HPE, e aí você põe entre parênteses, HPE. Aí, lá para baixo, você já vai repetindo, mas você já disse de cara o que é aquilo, né? Então, trate o seu leitor como você gostaria de ser tratado. Você, quando vai ler alguma coisa, você quer compreender aquilo. Então, pense que a pessoa que está lendo não sabe tudo que você sabe, não sabe, tá? Outra coisa, a gente vai dobrar o tamanho, o número de caracteres. Por quê? Porque a gente tem queixas de vocês de que tem pouco espaço para escrever. Nós vamos dobrar o espaço para que vocês possam escrever. Mas escrevam, gente, o que importa, sabe? Não enche linguiça, porque encher linguiça também não ajuda, né? Então, primeiro, trate o seu leitor como gostaria de ser tratado, ou seja, diga a ele, né, considere ele alguém que não sabe tanto quanto você daquilo que você está falando. Ninguém sabe do seu trabalho mais do que você, mas está cheio de gente que quer saber do seu trabalho e você precisa contar de uma forma que ele compreenda, tá bom? Outra coisa, vai começar a escrever, você tem que captar aí a intenção desse leitor, no caso, né, quem vai avaliar o seu texto, logo desde o início. Então, desperte no leitor a curiosidade para seguir lendo sobre o seu trabalho, tá? Prefira frases diretas, mais objetivas, sabe? Não fique enchendo de adjetivo o seu texto. Não, seja objetivo. Os adjetivos deixa por conta de quem está lendo, deduzir, pensar, mas não precisa ficar você mesmo adjetivando tudo o que você faz. Apesar de que a gente vai dobrar o campo para você escrever, você não precisa ocupar todo aquele campo, você precisa ser objetivo. Você precisa contar direito e transmitir para quem não conhece a sua experiência
o que é que você faz. E não é enchendo linguiça que você conta. Inclusive, confunde, né? Quando você transmite muita informação que não diz nada, a pessoa se perde, ela já não sabe nem o que é mais importante do seu trabalho, tá bom? Então, objetividade é bastante importante. Em frente às travas de escrita, um pouquinho do que eu já fui falando, né? A preguiça de escrever, o medo, o perfeccionismo, a dificuldade. E para isso, gente, eu já ouvi várias pessoas dizendo o quanto gravar ajuda. Então, o que é uma dica que a gente dá? A gente, quando está contando sobre uma coisa que a gente gosta, a gente conta, sim, com a maior tranquilidade, não é verdade? E agora, se você for escrever sobre aquilo que você contou, Virgem Maria, a coisa complica. Então, gravar, hoje a gente tem tanto recurso, né? Gravar aquilo que você conta, aquilo que você faz, e você transcrever isso e depois, como é que se diz? Oh, meu Deus do céu, lapidar, né? Você conversa consigo mesmo ou com outra pessoa, grava você contando aquela experiência, transcreve a gravação e lapida. E aí eu estou falando de você, hein? Estou falando de IA, não. Estou falando de você. A IA ajuda bastante nessa coisa da transcrição. Hoje em dia, por exemplo, eu já não faço mais ata, eu já ponho lá ela para fazer, só que depois eu faço, eu leio, eu corrijo, eu arrumo. Por quê? Porque tem umas coisas desconexas, descabidas, né? Então, tem ferramentas para ajudar, mas o protagonismo, a leitura, o conhecimento é o seu. Aproveite as facilidades sem delegar a autoria para hoje todas essas ferramentas de inteligência que a gente tem. Precisa tomar cuidado com isso, porque é perceptível, tá? Eu estou organizando, vou compartilhar com vocês aqui, é perceptível, eu estou organizando, ajudando aí a organizar uma outra amostra, né, que já foi, não sei o que e tal. E aí algumas pessoas que não foram selecionadas mandaram e-mails, né, pedindo revisão desse. É perceptível no texto do e-mail que aquele é um texto de inteligência artificial, tá? Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado com isso, a gente precisa usar naquilo que nos apoia, naquilo que nos ajuda, mas cuidar para não entregar para uma ferramenta aquilo que cabe a nós, que é a reflexão sobre o nosso trabalho e colocar isso no papel. Mudei. Destaque o essencial no seu texto, gente, eu já falei, tá? E aqui é quando eu falo que eu vou dobrar o texto, o campo, não é para que vocês se sintam obrigados a usar aquele campo todo, tá? Isso aqui eu li, eu achei bem interessante, veja bem. Antes de escrever ou revisar, pergunte-se, se eu tirar esta palavra, este parágrafo, o texto perde algo importante? Se a resposta for não, então retire. Por quê? Porque o seu texto precisa de cada palavra para transmitir a mensagem, conquistar o seu leitor. Só deve estar no seu texto o que acrescenta sentido, né? Então, gente, leia. Outra coisa, teve um menino de Pernambuco que falava isso, eu achava tão bacana. Depois que você escrever, dá para alguém fora do SUS, tá? Dá para sua mãe, para o seu irmão, para alguém adulto, né? Lê. Veja se está claro. Veja se essa pessoa compreendeu o que você contou e o que é que você faz.
tá? Esse é um bom termômetro para ver se o seu texto está transmitindo o que você quer transmitir. E você pode ir além. Você pode perguntar: você acha que o texto está objetivo, está claro? Você achou que o texto está confuso? Tá? Então, isso é bastante importante. Ler o texto e avaliar. Se eu tirar isso, faz falta? Se eu não faz falta e está me fazendo falta o espaço, eu tiro isso para ter espaço para colocar aquilo que importa. Essa é uma dica que, para mim, é preciosíssima, tá? Evite excessos. Aquilo que eu falei, encheção de linguiça confunde, tá? Vamos aos fatos, né? Priorize informações estratégicas para construir a linha de condução do seu texto. Outra coisa, gente, a gente tem lá uma ficha de inscrição, eu não tenho ela na cabeça, mas introdução, apresentação, aí eu não sei como é que a gente coloca, se contextualização, metodologia. Objetivos, metodologia, resultados, encaminhamento. Essas coisas, gente, a gente fez essa ficha para apoiar vocês, porque antes era uma ficha assim, nome da experiência, e vocês escreviam. E ficavam meio que paralisados, não sabiam como lidar com aquela ficha daquele jeitão. E pediram para a gente uma orientação de como ele devia escrever. E aí a gente, então, usou esses tópicos para ajudá-los a escrever. Então, comece identificando a sua experiência, introduzindo a razão dessa experiência. Depois, diga quais são os objetivos dessa experiência. Parta para contar como é que você foi. Metodologia, gente, é isso, é contar como você fez, tá? Por que você fez. Aí, lá embaixo, eu tenho resultados. Aquilo que você fez, esses resultados, eles devem estar relacionados aos objetivos. Mas, às vezes, a gente tem resultado não esperado. E a gente pode colocar lá também. Inclusive, pode ser até bem interessante um resultado não esperado, tá? E, por fim, assim, encaminhamentos. Isso vai ter desdobramento. Acaba aqui. Isso daqui me leva a avançar. Então, aquela ficha, tá? É para ajudar você a ordenar os seus pensamentos, tá? Para escrever sobre aquilo que você faz. Essas informações, elas são da sua experiência. Você precisa ter como buscar isso na sua experiência. Então, definir que experiência é essa, que a equipe vai escrever, pegar todas essas informações antes de sentar para discutir com a equipe e depois escrever, é fundamental, tá? Mantenha o foco na essência da experiência que você quer narrar, do início até o final. Por que isso, gente? Porque, às vezes, uma experiência, ela se conecta a outras iniciativas. E você começa a escrever sobre uma coisa, e se você não cuidar, às vezes você resvala para outra. E perde o foco naquilo que você estava escrevendo, tá? Narrando, né? Naquela experiência que você estava narrando. Então, é bem importante você manter esse foco. Tem um videozinho que eu assisti uma vez, eu até já compartilhei ele, eu acho ele bem bacana. É um videozinho de uma professora da USP lá de São Paulo, que ela fala sobre, Walter Benjamin fala, sobre experiência e vivência, né? Então, ela diz assim, né, que eu levanto, então hoje eu levantei na correria, fui para o médico, voltei, fiz uma oficina, fiz outra, não sei o quê,
E nesse meio de caminho acontece alguma coisa, tá? Que me tira daquela rotina. Então, ela fala a diferença entre aquilo que eu vivo, e aquilo que eu experiencio, que isso muda a coisa de figura. Eu vou achar, depois eu passo para o Christian ou para a Deriane, e ela compartilha com vocês, tá? Eu acho que é bem bacana para a gente perceber a diferença entre aquilo que é a rotina e aquilo que, dentro da rotina, é algo que é uma experiência interessante que eu posso destacar dali e escrever sobre, tá? E aí, gente, o que eu já falei, você é quem mais sabe da sua experiência, né? Isso também, essa frase, né, ao escrever a sua história, não deixe que ninguém segure a sua caneta. Aqui a gente está falando de uma caneta de uma equipe, né? Mas, assim, ao escrever a sua história, a história do trabalho dessa equipe, escrevam vocês, né? Mas a coordenadora lá do nível central quer escrever também, traz ela para cá. Traz ela para cá. Fala, vamos, coordenadora, vem cá. Mas, assim, a experiência é deste território, tá? Nós vamos escrever todos juntos. Eu acho que isso é bem importante. E eu falo isso porque a gente, às vezes, vê uma certa desconexão. Outra coisa que a gente passou a fazer... Espera aí. Outra coisa que a gente passou a fazer, e eu acho que mudou um pouco esse cenário, é o seguinte: o resultado, duas coisas que a gente passou a valorizar mais na avaliação. Um é o resultado, né? O resultado que aquela experiência trouxe. Por isso que eu digo que pegar o estágio 0 e conseguir, né? Então, o ano passado eu fui participar da mostra, não escrevi nenhuma experiência, ou não participei, mas eu fiquei tão animado que eu saí lá do Congresso do Mato Grosso garantindo que eu vou começar. Vou começar. Quando é que foi o Congresso de Mato Grosso ano passado, Christian? Foi em março. Em março. Então, esse ano vai ser quando? Em maio. Maio? Isso, 13 a 15. Tá. Aí, o que acontece às vezes? As pessoas, por isso que é bacana da mostra, né? Porque as pessoas saem animadas, sabe? Elas saem animadas para escrever, para compartilhar, né? Então, e aí é o momento, às vezes, dela falar assim, bom, esse ano não deu para mim, mas o ano que vem vai dar, porque eu vou começar a escrever agora o estágio 0 do negócio, como é que tá, o que é que eu fiz, pererê, 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 e o ano que vem eu vou compartilhar isso e vai ser muito bom. Não ganhei. Tudo bem, gente, pelo amor de Deus, não vamos chorar, né? Porque não ganhei. Ganhar é uma festa, é bem bacana, mas participar é o fenomenal. Então, mas estimulá-los a escrever e compartilhar, eu acho que é a nossa missão aqui, né? Do COSEMES conosco, porque a gente precisa cada vez mais sair desta bolha do SUS que fala para o SUS, do trabalhador do SUS que fala para o trabalhador do SUS. A gente ontem teve lá no CONASEMES um rapaz, ele já foi avaliador da mostra, hoje ele é conselheiro, ele é de Sergipe, e ele nem está mais na saúde, ele é dentista, mas ele não está mais na saúde, e ele está no Ministério Público. Dentro do Ministério Público, lá de Sergipe, tá? Eles criaram um núcleo que tem para lidar com essa coisa da judicialização, né?
E aí ele me contando que ele tinha passado para a promotora lá, foi feita uma reunião com os promotores todos, o assunto era saúde mental, e ele passou 3 webdocs de saúde mental para esse público. Ainda eu falei para ele, ainda eu vou te dar outras dicas. Tem uma experiência de, não sei se é Joinville ou Blumenau, eu sei que é de Santa Catarina, sobre um núcleo desse tipo, mas dentro da saúde, né? Dentro da gestão de saúde daquele determinado município, que eu não sei qual que é lá em Santa Catarina, que foi um também dos precursores assim desse movimento, tem um grupo, tá, que lida só com essa questão de judicialização para fazer o diálogo com o Ministério Público e meio que falar, gente, não é bem assim, vamos conversar, olha como é que as coisas são, né? E aí ele falou, Márcia, e agora eles querem fazer um trabalho com a questão do autismo. Eu falei para ele, pode ir lá, tem uma meia dúzia não, mas tem uns 3 webdocs de autismo. Violência contra a mulher. A gente tem 2 webdocs maravilhosos. Um é da 3ª temporada, né? É lá do Maranhão, uma experiência bárbara. Eu não sei se aquela autora ela é enfermeira ou assistente social. Acho que ela é assistente social. Trabalha dentro de um pronto-socorro do Maranhão, que chama Socorrão, né? E ela fez uma articulação entre a assistência social, o Ministério Público e a saúde para acolher, cuidar e proteger dessas mulheres. Depois que ela venceu o webdoc, que o webdoc teve visibilidade, e ela usou dessa visibilidade, né? Porque é o que eu digo que nós do SUS fazemos um pouco, que é cacarejar as coisas boas que a gente faz, né? A gente tem 8 temporadas de webdoc. Webdoc, cada temporada tem, a primeira teve 5, que foi só um regional para cada um. A partir da segunda, era para ser 26. Mas hora não vai, hora não tem, hora isso, hora aquilo. Mas, assim, a média é 22, 23 webdocs por temporada. O webdoc é a melhor experiência de cada um dos estados. Tem coisas muito bacanas de tudo quanto é coisa. A gente tem lá no site do Conasems 3 pontinhos assim, aqueles 3 pontinhos que fica no cantinho direito, né? Quando você está olhando para o computador, você clica lá naqueles 3 pontinhos e aparece Brasil aqui tem SUS. Aí você clica, ela já foi mais prestigiada, ela ficava na barra, agora ela está nos 3 pontinhos, mas eu faço a propaganda dela do mesmo jeito. Aí você clica ali na Mostra Brasil Aqui Tem SUS e tem uma série de coisas. Tem todas as temporadas organizadas, tem as matérias com as experiências premiadas por medalha, que vira revista depois. Tem um catálogo das experiências todas, aí não é só premiada, não, é todas que se apresentaram na mostra, tá? É um catálogo virtual, tá? E as publicações. Ali as publicações a gente tem revista. A revista, gente, é um consolidado, porque a gente faz assim, a mostra acontece em julho, tem as premiações. Aí a gente tem uma jornalista que o estúdio do Mais Conasems começa a correr atrás de fazer os webdocs, tá? A Fiocruz e a OPAS e a outra instituição, a Maria Cecília, que também dá um prêmio, começa a correr atrás de fazer os intercâmbios, né? E nós, a gente tem uma jornalista dedicada para isso, começa a fazer matérias, tá? Sobre as experiências que ganharam medalha. Aí essas matérias são feitas, são publicadas na página do Conasems, vai publicando, E o que a gente faz? Quando agora a gente não está mais imprimindo, eu lamento, porque eu adoro um papel, mas a gente agora só virtual, mas tudo bem, tá bom?
quando vai dando mais ou menos abril, acabou, todas as experiências premiadas no ano passado já foi feita a matéria, já foi publicada, a gente produz uma revista e junta todas elas, tá? E a gente também fez, e preciso atualizar, já até pedi para a comunicação, a gente tem, apesar da gente ter lá um lugar que a gente tem todos os webdocs, para a gente compartilhar e furar um pouco a nossa bolha, a gente tem uma das publicações, é o catálogo do webdoc. Porque ali você baixa, tá até a 6ª temporada, já tem a 7ª completa no site, a 8ª está começando a entrar, e o catálogo só tem até a 6ª. E o que tem ali no catálogo? O catálogo, na verdade, ele pega tudo que tem na página, em cada uma das temporadas, mas ali está numa publicação que fica fácil, tem a experiência, o município, o QR Code que leva direto para a experiência no webdoc, no YouTube, sei lá eu, mas você tem o tema. Então, você pode procurar ali, a gente sempre estimula os apoiadores, olha, vai falar sobre uma pauta X, dá uma olhada no webdoc, vê se tem algum webdoc específico. Se não tiver, eu acho que vale a pena do mesmo jeito, põe qualquer um, sabe, para aquecer a reunião. Então, gente, a gente usa pouco todo esse produto maravilhoso que a gente faz e que é o trabalho de vocês documentado, tá? Não é roteiro de filme, não é invenção de ninguém, é o trabalho de vocês documentado que vira esses documentários, que viram essa revista. Mas, além de Márcia e Cristina, vocês têm que olhar, vocês têm que entrar, vocês têm que pesquisar. Você quer falar sobre saúde da mulher? Pega o último catálogo, dá uma olhada. No fim do catálogo, a gente tem um índice remissivo. Você vai lá, saúde da mulher, você vai ter um tantão de experiência de saúde da mulher para você ler e ver, interessante esse negócio, tá? Para eu colocar aqui no que eu já faço. A gente usa pouco o que a gente faz e cacareja menos ainda. Mas estou falando, né? Essa moça, ela chama Silvia, lá do Maranhão. Talvez porque ela já tinha essa ponte com o Ministério Público, quando o filme foi feito e ela começou a divulgar, ela começou a dar palestras sobre aquela experiência para fora do Estado, para o Ministério Público. O Ministério Público se interessou por aquilo para organizar em outros lugares. Então, eu acho que o mais importante, primeiro, é enxergar o valor do seu trabalho e escrever sobre ele e compartilhá-lo. E se eu vejo, sabe, gente, uma coisa bacana que aconteceu, por exemplo, eu sempre cito esse exemplo porque para mim foi marcante. E a gente está trabalhando nesse sentido que eu acho que vai ajudar. Só não saiu ainda porque minhas pernas foram curtas. A gente está preparando um roteirinho para ter online, tá? A gente fez essa conversa aqui, depois a gente vai abrir para vocês perguntarem se tiverem alguma coisa para perguntar, mas passou. Aí a gente vai fazer um roteiro, uma organização de uma... Eu não gosto de chamar de curso, mas vamos pensar como é que nós vamos chamar isso, que vai ficar no portal do Conasems, acessível para você ver as dicas importantes na hora de escrever o seu trabalho, tá bom? Então, gente, o recado que eu queria, que eu vou mostrar, não sei se, vou ver se aparece aqui, ó, tá vendo esse livro, ó? Sim, dá para ver. Aqui é do Dr. Nelson Rodrigues dos Santos. Esse livro chama SUS e Estado de Bem-Estar Social, Perspectivas Pós-Pandemia. Enquanto, olha aqui,
Isso aqui, talvez, quem foi no congresso ano passado vai lembrar disso, porque virou até... Aqui é a minha dedicatória, tá, gente? A querida Márcia, com meu carinho e admiração pelo seu desenvolvimento profissional e de cidadania nas bases do SUS e da população. Salve as mostras do SUS dando certo e morredoramente. Abraços, Nelson dos Santos. Olha aqui assim, ó. Aqui não vai dar para ler. Aí, gente, o ano passado, no congresso, a gente fez uma homenagem para o doutor Nelson. Doutor Nelson, ele deve estar beirando os 90, mais de 80, não, talvez, talvez, uns 85, 7. E doutor Nelson é uma pessoa extraordinária. Eu tenho uma extrema admiração por ele, uma pessoa de uma simplicidade, de uma humildade. Às vezes eu falo alguma coisa com ele, e ele pede minha opinião, eu falo, quem sou eu, né? Quem sou eu, pelo amor de Deus? Mas é nesse nível de humildade que essa pessoa é. Eu gosto mais dele. Aí ele lançou esse livro, comprei, é do Nelson, eu compro, e comecei a ler o livro, eu quero ver se eu acho, vou tentar aqui, quando ele fala das mostras, que eu acho muito bacana. Enquanto você procura, Márcia, tenho uma dúvida no chat, eu vou passar para você. Quanto à fala sobre dobrar a quantidade de caracteres, espaço para a escrita, isso ainda será alterado no regulamento da amostra para sabermos o novo limite de caracteres, ou será alterado diretamente nos campos de registro da experiência no site? É da Marilisa Bier Souza. Olha só, Marilisa, eu é que estou atrasada, tá? Isso já foi conversado com todas as referências, nós faremos isso. Então, o que acontece, tá? O COSEMES Mato Grosso usa o nosso sistema, Christian? Sim. Usa. Vocês vão fazer o congresso em maio? Isso. Vão fazer a seleção para a amostra como? Os trabalhos serão inscritos no site, o COSEMES disponibilizou um link, os dados serão inseridos e a descrição do trabalho. Será feita uma avaliação externa e serão selecionados, através dessa avaliação externa, trabalhos que farão a apresentação oral durante o Congresso de 40 anos do COSEMES em maio. Destas apresentações orais serão selecionados aqueles que serão premiados aqui durante o nosso congresso e que irão para a Mostra Nacional no Congresso do CONASEMES. Tá. Só para lhe passar com mais detalhes, a quantidade, aqui serão 12 primeiros classificados na modalidade 1, que é a modalidade que entra os trabalhos realizados nos municípios, dos trabalhadores das equipes dos municípios, e 3 primeiros classificados na modalidade 2A, que é aquela que abrange os trabalhos desenvolvidos a nível institucional do COSEMES, que entram também os apoiadores, assessoria técnica. Esses são os que irão representar Mato Grosso na Amostra Brasil Aqui Tem SUS. Tá. Fala, Christian, depois eu falo. Então, como o nosso regulamento, a gente já vinha trabalhando com ele, né? Então, quando decidiu ser lá em final de dezembro, que ia ter essa possibilidade, e aí quando a gente foi soltar aqui já o regulamento, na plataforma não estava essa opção, não estava ainda com o dobro de caracteres. Então, para esse ano, em Mato Grosso, vai seguir a numeração que está lá no regulamento, que já está publicado, porque o pessoal também já escreveu os trabalhos, né? E aí, para o próximo ano, a gente vai contemplar aí todo mundo com essa quantidade maior. Então, para este ano, infelizmente, a gente não conseguiu adequar. Então, toda a plataforma, mesmo a gente usando o CONASEMES, não estava pronto ainda para a gente poder soltar com
esse dobro de caracteres. Então, para Mato Grosso vai permanecer o que está lá no regulamento, tá, gente? Tá, deixa eu perguntar uma coisa aqui. As inscrições já estão abertas e o pessoal está inscrevendo. Sim, já abriu Vai no até início do quando? mês, já. Oi? A gente já abriu as inscrições no início do mês agora, vai até o dia 9 de 9 do março. 3, isso, 9 de 9 de março. Tá bom. Olha só, eu vou falar uma coisa aqui que eu creio ser viável, tá? Mas eu não estou garantindo que será viável, tá? Então, acho que é possível. O que acontece, tá? Essa ideia de aumentar o que acontece hoje para os... E, Christian, você vai me corrigindo se eu falar alguma bobagem dessas questões do sistema, tá bom? O que o trabalhador do Mato Grosso entrou lá no sistema que o Mato Grosso usa, que é o mesmo sistema do Conasems. Aí ele escreveu não sei o quê, pererê, pererê, pererê. Aí, meu Deus, eu errei, eu quero mudar, não é o autor, agora aconteceu não sei o quê, que eu quero colocar no resultado. O que é que eu escuto sempre o Adson falar? Até o dia que o Mato Grosso tem que mandar para nós, essa experiência é passível de edição. Certo, Christian? Aqui ela vai ser passível de edição até o momento que a gente for tirar ela para passar para os avaliadores. Então, encerrou o prazo de inscrição, daí a gente não... Mas que é até 9 de março. Isso, até esse momento. Então, até 9 de março é passível de edição. Então, o que é que eu vou ver isso entre hoje e amanhã, e é uma promessa, tá? Pedir ao Adson a alteração da ficha, do campo, tá? E aí, aquele autor que quiser revisitar a sua experiência e ver, tá, gente? Ver se precisa, se você quer complementar, se o espaço foi insuficiente, faça isso, tá? Agora, o que eu disse, não é porque nós aumentamos que você vai falar, ai, meu Deus, mas agora vai ficar metade em branco. É melhor metade em branco do que metade enchendo linguiça, tá? Então, vamos ser honestos. Então, eu vou respondendo a pergunta, tá? Eu vou tentar ver com o Adson se a gente faz essa alteração entre hoje e amanhã, tá? E vocês terão até o dia 9, tá? O limite aqui, para fazer a alteração no sistema. E aí, a partir do 9, quando o Christian distribuir para os avaliadores, não se mexe mais, tá ok? Então, isso esclarece? Mais alguma coisa? Sim, esclarece. Tem mais uma dúvida no chat, Márcia. A Madalena Oliveira, de Barra do Bugres, pergunta: pode se apresentar 2 experiências, uma única pessoa? Olha só, aí vamos falar. É só você na equipe? Eu te faço essa pergunta agora. Então, as experiências exitosas que eu tenho são 2, né? Uma são com pacientes especiais e outras são com os bebês. E somente a minha unidade que atende, somente eu, juntamente a minha auxiliar. Por isso que eu perguntei, são 2 experiências que eu tenho, se pode apresentar as 2 ou só uma. Olha só, eu acho que pode, tá? Teve um tempo que tinha uma restrição de CPF, eu fico devendo, às vezes, com algumas respostas quando é sistema, porque eu estou sempre muito colada com Adson, e Adson que me auxilia nessas respostas, tá? Mas, assim, eu creio que pode, tá? Se não puder, eu acho que você pode colocar a auxiliar
como coautora aí também junto, né, com você, porque a gente tem o autor principal e as coautorias, tá? Se porventura não puder, o que eu acho que pode, você pode colocar a autoria com a auxiliar e para apresentar a experiência, apesar de eu saber que sim, é o protagonismo do cirurgião dentista, tá? Mas assim, Sim. eu tenho quase certeza que eu vou perguntar para o Watson, já possível, já sim, vou Márcia. responder para o Christian, que pode. Pode, Tá bom? é possível, não tem problema não. Tá. É só lá, na hora que cadastrar na plataforma, aí você vai ter a opção de inserir mais de uma experiência lá para ir colocando. Ah, tá. Então tá, era isso. Obrigada. Na apresentação pode... esse ano tem uma novidade na apresentação, viu? Mas o que é aqui, ó? Na apresentação pode apresentar quantas pessoas? Isso. Uma pessoa tem isenção para estar na Mostra Brasil Aqui Tem SUS, tá? E agora, a apresentação, se a equipe inteira estiver no local e quiser apresentar, inclusive tem gente que apresenta teatro, que apresenta música, tem gente que é pouco, mas tem gente que traz gente para fazer parte da apresentação, tá? Mas, assim, o sistema, ele dá isenção para uma pessoa, tá bom? Mas nada impede de você levar a turma toda para fazer a apresentação, se isso for importante. O ano passado, a gente teve uma experiência do Amazonas muito bacana que levou várias pessoas para fazerem a apresentação, que eu me lembro. Só que aí, o pessoal que for levar mais de uma pessoa tem que atentar que é dentro do prazo de 10 minutos, né, de tempo de apresentação. Sim. Porque aí não é... Porque às vezes tem aquele tempo, assim, eu vou passar para fulano e apresenta todo mundo, acaba tomando um tempo. Então, às vezes, tem que otimizar lá também, como uma dica, uma sugestão, para não ultrapassar o tempo lá. Tá? Porque senão ela perde na avaliação. Isso. Perde na avaliação. Né? Vocês têm que imaginar que toda a programação é calculada com base em 10 minutos para cada um. A gente sempre dá 10 minutos para cada um, 1 minuto entre um e outro para troca de... Mas é isso. Então, se alguém... você está lá mostrando plaquinha, agora não é mais plaquinha, fica na tela, na cara da pessoa, aquela ampulheta dizendo do tempo. E a pessoa ignora a ampulheta, tá? Ela é penalizada na avaliação, porque ela começa a prejudicar o andamento dos trabalhos da sala. Então, você quer levar 15 pessoas para fazer um showzinho, alguma coisa, tudo bem. Lembre-se que o seu tempo é 10 minutos. Qualquer coisa além disso, você será penalizada. E aí, o que eu lembrei que eu falei, né, que a gente, para coibir um pouco essa coisa de alguém que não é partícipe daquela experiência, mas é alguém que o gestor prefere que vá para a mostra e não sei o quê, aí essa pessoa vai lá e ela apresenta o trabalho e ela não domina o trabalho, né? Ela não domina o trabalho. Então, a apresentação é fraca. Então, 2 coisas que a gente mudou. Nós passamos a valorizar os resultados, porque é muito importante, porque o que a gente quer é ver que aquilo dá resultado no território, e a outra coisa é valorizar a apresentação oral. Então, eu nem sei quais são as perguntinhas que a gente faz, mas a gente tem lá algumas perguntinhas que perguntinhas que eu digo assim, quando o avaliador avalia, ele se faz algumas perguntas, né? Esse apresentador tem domínio do tema? Esse apresentador fez isso? Esse apresentador respeitou o tempo?
tá? E ali soma o tempo e a nota da apresentação oral. Então, conhecer. A gente não restringe que qualquer um faça a apresentação, porque, às vezes, de véspera, tem um problema. E aquela pessoa que estava com passagem comprada, tudo certinho, adoeceu, enfim, uma fatalidade, a pessoa não vai. Mas tem alguém do município lá, o próprio gestor está lá. Mas ele mal ouviu falar da experiência. Mas ele fala, não, eu quero apresentar porque essa experiência do município é muito bacana e a menina merece, ela estava com tudo pronto, que não sei o quê, ppp. Ele vai lá, certo? Então, não tem restrição para quem vai apresentar, mesmo que seja de última hora. O trabalho vai ser prejudicado, porque também, né, tem esse regramento, porque às vezes não, às vezes o cara pega uma apresentação de slide que está ali e consegue passar a mensagem, tá? Então, a gente não tem restrição para quem vai apresentar. O que a gente orienta é, aquele que vai para a ficha tem isenção na taxa de inscrição do Congresso. Isso é uma coisa. E o tempo que você tem para apresentar são 10 minutos. Qualquer coisa além disso, você poderá estar incorrendo em uma nota menor em razão disso. E o que eu queria dizer, eu queria pedir que você repetisse, Deriane ou Christian, tá? Então, vocês estão com as inscrições abertas. Sim. Vai até o dia 9. Quando vai ser o congresso? 13, 14 e 15 de maio. Isso, 13, Aí 14 e 15. A apresentação e tudo mais da amostra, né, a edição da amostra desse ano vai ocorrer no dia 13, no primeiro dia 13. do congresso. Isso. Então, e aí, vocês vão selecionar quantos para o dia 13? Isso. Para a apresentação de trabalhos, né, serão 200. 200, bacana. E desses 200 vão sair os 15. Isso. Tá. 12 em uma modalidade, 3 na outra. Tá. Qual é a novidade? Você já sabe da novidade, Christian? Já ouviu falar da novidade? O nosso presidente falou assim que ia ter uma novidade, mas não contou o que era, que teve na reunião do Thales, o Financeiro. presidente? Hã? É o Thales? Marco. É o Marco. Então, na última reunião de diretoria, a diretoria, a secretaria executiva aqui, trouxe para a diretoria, e a diretoria acatou que todos os autores / apresentadores, mas é um só, tá? Que se apresentarem na mostra estadual serão isentos da taxa do Congresso. A gente sabe que a isenção é parte da despesa, né? Porque a despesona mesmo é a passagem aérea, é a hospedagem, mas a isenção no Congresso para esses 200 que se apresentarem no Mato Grosso estarão isentos. Então, essa é uma novidade aí que eu acho que é bacana. A outra coisa que também foi dita na reunião é que todos os secretários municipais de saúde serão isentos. Então, a gente vai ter um número aí de isenções bem significativo, todos os secretários estão isentos, e todos os autores / apresentadores. Por que eu falo isso, gente? Porque nós temos na nossa ficha autor principal, coautores e responsável pela apresentação. 90% das vezes, esse responsável pela apresentação é o autor principal, tá? É obrigatório? Não. Mas a isenção será para este nome que estiver como responsável pela apresentação. Porque nós estamos entendendo que é essa pessoa que
poderá ir ao Congresso. Tá ok? Então, só deixando claro para vocês sobre essa novidade, para quem foi pensado. Então, aí no Mato Grosso, a gente vai ter 200 isenções, mais os secretários. É isso. Que bacana. Essa notícia é maravilhosa. Um troquinho ajuda, né? Um primor ter você aqui com a gente, esse privilégio, não só de passar essas orientações, de passar essas dicas, mas de nos trazer essa reflexão. E eu achei sensacional, porque acho que a gente faz tanto no automático, às vezes até escrever é no automático, que a gente não percebe da importância que isso tem, né? Então, refletir sobre a importância desse registro, dessa escrita, porque esses trabalhadores do SUS estão construindo, eles fazem uma história, eles constroem o SUS. Quando eu escrevo, eu, na verdade, estou registrando o êxito dessa história. Então, Sim. isso é muito importante. E essa reflexão de que você nos trouxe, da produção dos saberes no trabalho, isso faz a gente valorizar ainda mais aquilo que acontece no cotidiano, que no meio de tantas dificuldades a gente consegue produzir, fazer muita coisa boa. Eu acho que isso é importantíssimo, eu acho que todos nós saímos daqui motivados a escrever ainda mais. Eu acho que é um convite, e você deixou muito claro, não é a premiação, é só um incentivo, mas o chamamento é sim, para o exercício da escrita, para ter esse local protegido no ambiente de trabalho, porque escrever nos leva à reflexão. Sim. E a reflexão desse processo de trabalho qualifica o trabalho. Porque a partir do momento que eu executo uma ação para mudar uma realidade que eu vejo que é algo que eu preciso ter um impacto positivo, a partir do momento que eu olho para o resultado, não estou vendo um resultado como eu esperava, ele me promove a reavaliar o processo de trabalho e a planejar novas ações. Então, muitíssimo importante a sua fala. Para a gente é uma honra enorme, uma alegria tê-la aqui conosco, e eu acho que acrescentou enormemente para todos os trabalhadores que estão lá motivados a escreverem. Acho que foram orientações e dicas muito preciosas. Quero te agradecer enormemente e passo a palavra para o Christian, vou olhar no chat se tem algo a mais também. Quero agradecer também a Márcia pelo convite, e dizer que, assim, ó, além daquilo que a Márcia colocou, não é só a premiação, então, é você ter o seu trabalho, você ter a sua experiência, e, sobretudo, assim, demonstrar isso para quem precisa depois consumir essa informação. Eu falo isso porque, no momento que eu fui fazer minha monografia, eu queria colocar lá a parte da experiência lá do município, então, queria colocar uma experiência que trabalhava lá saúde mental para deficientes físicos, né? Então, falava assim, gente, mas aí você escrevia aquilo, qual que é a minha referência? Não tinha, eu fui lá, daí tinha um webdoc, consegui, com a minha orientadora, batalhei lá para conseguir referenciar o webdoc, tinha no catálogo lá também a menção, e aí eu já até falei com a Márcia, coloca a ficha catalográfica para a gente poder referenciar melhor dos trabalhos, aí ela falou assim, olha, vamos tentar, isso eu já pedi, já tem anos para a Márcia mesmo, para colocar isso lá, porque eu acho que naquele catálogo, se tiver a ficha catalográfica, facilita muito para quem, agora tem, mas nos primeiros não tinha, quando eu precisei usar, não tinha. Já tem uns 3, 4 anos que tem. Isso. Ai, ótimo. Isso é muito importante, porque tem momentos que a gente avalia, parece que, assim, que a academia, quando vai utilizar, fica muito distante da realidade do município. Então, o catálogo é uma potência para isso, para poder para ter isso nos trabalhos acadêmicos, isso faz uma diferença enorme. Então, isso é algo, assim, que para o trabalhador, às vezes, não precisa ter o prêmio lá, mas em algum momento, o seu trabalho pode ser referenciado por outros autores, e seu nome vai estar lá, sendo divulgado a nível nacional também. Então, acho que isso é muito valoroso também para os trabalhadores. Bom, eu quero agradecer também, tá bom? Super obrigada, eu gosto muito de fazer essa conversa,
quando ela é pessoalmente, é muito valiosa, mas eu acho que o quanto que o virtual possibilita que a gente faça muito mais, né? Muito mais. E aí a gente tem aproveitado e conversado e trazido esse recado para vocês. Então, e eu aprendo muito também nisso, né? Uma coisinha aqui, que nem foi a pergunta que é o... Eles dividiram lá em módulos, e a primeira pergunta era: por que escrever, qual o impacto no município? Né? Você já para pensar nisso e já traz um monte de coisa. Então, é isso, gente. Super obrigada. Agora, eu queria pedir que todo mundo abrisse a câmera, se for possível, para a gente bater. Aí você faz um print, Christian, que eu sou ruim de fazer essas coisas. Vou deixar o Christian fazer, que ele é melhor nisso. Eu quero aproveitar e agradecer a participação de todos os trabalhadores do SUS, todos os nossos colegas que estão nos municípios e que prestigiaram esse momento que o COSEMS ofertou para qualificar e abrilhantar ainda mais a escrita dos trabalhos na mostra. Dizer que essa oficina ficará gravada no YouTube, do COSEMS, para que vocês possam revisitar todas as vezes que acharem necessário. E gostaria de pedir que vocês utilizem todas essas orientações, essas reflexões, essas dicas que a Márcia deixou, para quem já escreveu, qualificar o que já foi feito, e quem ainda não escreveu, que aproveite essas orientações para contar essa história, contar essa narrativa de uma forma mais aprimorada possível, que nós vamos adorar ouvi-los apresentar aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.